Olá, boa noite para você. Começa mais uma edição do Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Boa noite para você, eu sou Flávia Moura, faço parte da equipe de jornalismo aqui da emissora. E quem me acompanha na bancada de hoje é o repórter Jorge Guerreiro, repórter da casa, e também a repórter Isabela Bastos se encontra aqui conosco. O nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, é responsável pela Centep, Marco Pessoa. Secretário, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Muito obrigado, boa noite a todos. Será um prazer estar essa noite com vocês aqui. Agora, secretário, inicialmente a gente sempre pede para que o nosso convidado fale um pouco das atribuições da secretaria, né? No seu caso, o senhor já está há alguns meses, anos na secretaria, né? Mas explica para a gente quais são os desafios. Estamos há 1 ano e 3 meses à frente da Centep e o desafio é desenvolver dentro do município de Manaus o setor do trabalho, do empreendedorismo e da inovação. Então, o prefeito Arthur, quando assumiu, encontrou uma secretaria que somente cuidava do trabalho, gerenciava os serviços do Cine, propriamente dito, e dentro dessa visão ele viu que precisava ampliar, e aí precisava colocar o empreendedorismo, colocar a inovação para que pudéssemos ampliar o nosso escopo e que pudéssemos fazer mais pela sociedade. Atualmente, como é que é feito esse fomento ao empreendedorismo? Nós trabalhamos fortemente o empreendedorismo, nós temos nosso escritório do empreendedor, onde serve como uma base para todas as pessoas que empreendem, que querem empreender, que já têm a sua empresa. Nós procuramos fazer como uma central de atendimento. Você é uma empresária que precisa resolver alguma questão da prefeitura, seja na SEMAS, na Sensa, na própria CEMEF. Então, em vez de você ficar pulando em galho, indo em vários locais, você pode se dirigir lá ao escritório do empreendedor, que fica localizado na rua Rio Jamari, lá no Veralves, e ali a gente faz a conexão com as outras secretarias municipais, e aí você ganha tempo, ganha agilidade com isso. Tem muita gente empreendendo em Manaus? Tem bastante. Graças a Deus, a gente vê que o empreendedorismo só vem a crescer e a gente está participando no meio de tudo isso e verifica as pessoas procurando a capacitação, procurando a orientação para empreender, né? E empreender da maneira certa, empreender encontrando apoio, né? Base. Então, nosso trabalho da Centep, da nossa secretaria, é muito voltado com isso, com os diversos parceiros para envolver. A gente procura sempre levar cases de sucesso, pessoas de sucesso notório aqui na nossa cidade, para dizer um pouco da experiência, para dizer um pouco do que eles erraram também e o que eles acertaram, para que as pessoas que estão iniciando tenham coragem, né, e disposição para que cada dia possa vencer essa dificuldade, Tem até esse desafio, um né? estudo da Centep que diz que Manaus é a 4ª cidade mais empreendedora do norte do país. Então, assim, mais um ponto para a Centep, né, secretário? Na verdade, é um estudo da Connect Smart City que diz que Manaus é a 8ª cidade mais empreendedora do país e a primeira do norte. Então ela já se tornou a primeira, então, na época que eu li o estudo, no estudo estava a 4ª cidade do norte. Não, é a primeira do norte, reconhecida como a primeira do norte e a 8ª do país. Então, mais outro ponto, né? Mais outro ponto, exatamente. Olha que interessante, secretário, você falando aí dos pontos, as meninas falando dos pontos. E um ponto importante também, de extrema necessidade também para a secretaria, foram os cursos de qualificação que a Centep tem oferecido aí para centenas, milhares de cidadãos aqui, para que eles possam se qualificar, ficarem melhores aí nesse mercado. Essa questão do curso foi super interessante, porque a gente percebia que as pessoas, novamente, antigamente a gente gerenciava somente o Cine, nosso trabalho era gerenciar os serviços do Cine.
Então, a gente percebia que as pessoas não conseguiam se recolocar no mercado acima de 35 anos. Ficava lá indo a cada 3 meses renovando seu cadastro. E aquelas pessoas que não têm experiência, aqueles jovens que saem da escola, né? Eles também têm muita dificuldade de se realocar no mercado. Então, a gente procurou, primeiro, concursos profissionalizantes, né? E depois cursos voltados para o empreendedorismo, para que a gente pudesse atender essas pessoas, principalmente, para que elas pudessem viver. Muitas delas estão desempregadas há algum tempo. Essa crise que pegou o nosso país, nossa cidade não foi diferente, então trouxe muito desemprego. E elas sobreviveram ao longo desses tempos que elas ficaram desempregadas, seja meses, seja anos. E, de alguma forma, elas estavam empreendendo porque elas precisam sobreviver. E aí, quando a gente pega e traz uma qualificação, traz uma orientação, traz um meio onde ela possa empreender de uma maneira com melhor qualidade. Segura, né, secretário? Maneira certa. Porque o que a gente ouve muito é que empreendedorismo é que talvez a pessoa vai empreender nas cegas, ou então talvez ali de qualquer jeito, uma insegurança de que esse mês talvez eu tenha, mas no outro eu possa não ter, então eu vou caprichar um pouco mais aqui, porque no mês pode ser difícil. Então, é muito importante, de fato, esse trabalho que a Sintep vem fazendo, porque traz mais segurança. E quando a gente fala na secretaria, a gente não fala apenas no trabalho, a gente fala de empreendedorismo e inovação, porque é importante a gente inovar a cada dia, a cada segunda, a cada minuto, é aprender sempre, né? É isso que a gente fala muito e a gente aprende também muito com a população que chega e traz a sua experiência, que traz a sua história de vida. Então, assim, nós temos acompanhando o nosso trabalho. Então, inclusive, a Prefeitura, como um todo, tem um acompanhamento do Aquila, que eles fazem o acompanhamento de nossas metas, de nossos indicadores. Então, tudo isso traz uma profissionalização para dentro do serviço público que é inevitável o resultado não vir, né? Então, fora a própria mudança de mindset dos nossos servidores. Então, eu tenho diversos servidores estatutários, né? Servidores que são de carreira, que são de regimes administrativos, então que já estão lá e que vão permanecer, né? E assim, a entrega que eles dão para a secretaria, para a população, é algo impressionante. Mas muito eu falo do carinho, do retorno que nós temos da população, da gratidão que nós recebemos, é o que nos faz encher os nossos olhos e procurar sempre trabalhar com mais esmero, trabalhar com mais carinho, trabalhar com mais cuidado, porque nós trabalhamos com a população, nós trabalhamos com a pessoa que está ali, que vem, e aí seja ela desempregada, seja ela um empresário, seja ela da mais diversas formas, maneiras, a gente procura tratar sempre com muito carinho, com muito respeito e sempre atendê-los com muita seriedade. O legal desses atendimentos é, por exemplo, eu fiz algumas pesquisas também e, lá tinha alguns números de vagas, por exemplo, 250 vagas são oferecidas pela Sintep, outra eram 600 vagas. Como é que são discutidas essas vagas, né, esse total de vagas destinadas à população? Você está falando da questão dos cursos, né? Então, muitos cursos a gente faz já graças aos diversos parceiros que nós temos. Então, agradecer a todos os nossos parceiros aqui. Eu não poderia falar aqui que eles são bem mais de 50 parceiros. Então, gratidão a todos vocês que sabem que fazem diferença na vida da população manauara. E assim, muito disso foi construído com essa vivência, com essa troca de experiência, com essa troca de informação. Então, o parceiro, a empresa vem e, olha, eu tenho um curso de NR10, eu tenho um curso de brand, eu tenho um concurso do mais diversa forma, eu quero doar, doar para a secretaria. São voluntários. Para que a gente possa fazer a seleção, secretário, porque a gente sabe que inovação, empreendedorismo são temas em constante mudança e atualização.
Como é que a Secretaria consegue selecionar quais temas são mais adequados para quais períodos, principalmente para oferecer para a população? A gente tem uma conversa muito aquecida, né, com a população, principalmente nessa questão empreendedora, com os empresários. A gente costuma sempre fazer vários meetups, várias rodadas, e aí nessas conversas a gente verifica o que está sendo conversado, o que está sendo pleiteado, qual é a necessidade desses cursos. Vai muito da questão do parceiro, ou então de a gente identificar, olha, a gente está precisando fazer a gente está estudando agora para sair o nosso edital em Nova Manaus, e aí vai ser um edital totalmente voltado para a gestão da inovação, para tratar da questão da lei de proteção de dados. Então, a gente procura estar antenado do que é importante para a sociedade, o que a sociedade está querendo, o que o empreendedor está querendo. Então, a gente procura conciliar, assim, já voltado para a área do trabalho, o que os empregados, o que os empregadores, estão procurando no currículo, né? Daquele trabalhador. Então, quais são os cursos? Então, a gente procura sempre estar alinhado ao máximo da necessidade do momento para os cursos que nós estamos ofertando. Inclusive, Indústria 4.0, né? Tem esse tipo de curso também lá. Temos. Nós somos a Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Então, quando a gente fala em curso, a gente fala dos mais diversos, desde a área da inovação, quanto a área da indústria e tudo mais, do próprio chão de fábrica, do próprio NR10. Então, assim... E a gente precisa ter a questão do pré-requisito, que acho que foi o que você falou, como é que a gente seleciona, né? Depende do curso, né? Depende do curso. Se for uma informática avançada, a pessoa precisa ter uma informática básica. Se for algum outro tipo de curso, precisa ter um ensino médio ou não. E a gente procura sempre fazer diversos editais que a gente costuma falar, e aí não, agora a gente vai trabalhar esses cursos, são específicos para quê? O que interessa esse perfil desses cursos? Não, são jovens, para jovens que estão à busca do primeiro emprego, então a gente coloca dentro do Cine Jovem, e aí são de 14 a 29 anos. Não, esse aqui é mais para a área da inovação e tudo mais. Então a gente procura estar sempre antenado, estar sempre conversando, estar sempre atualizado para estar ofertando a coisa mais equilibrada possível, né? E que o mercado está exigindo nesse momento. Secretário, o senhor falou agora dos números dos cursos, mas gostaria que o senhor falasse também dos números das vagas de emprego. E esse é um assunto que a gente conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá certo? A gente volta rapidinho. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos conversando com o secretário da Sintep, Marco Pessoa. A Sintep é a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Secretário, no bloco anterior, nós falamos de diversos assuntos, dentre eles os números de vagas para cursos. Agora a gente fala dos números de vagas para emprego. A gente sempre vê que o Cine Manaus ali tem postos descentralizados, né? Oferece ali vagas para diversas áreas de emprego. Eu gostaria que o senhor explicasse qual tem sido o desafio dos senhores para com essas vagas. Por exemplo, o que é que está faltando para que algumas vagas sejam efetivadas, assim, por exemplo, falta de determinada capacitação, ou então ali o currículo não se enquadra naquela vaga. Como é que acontece? Começando que Manaus, em 2019, foi a quinta capital, se não me engano, que mais conseguiu produzir geração de vagas, né, de trabalho, pós-trabalho. Foram 140 mil ao total, dentre os que foram desempregados, 131 mil, então ficou um saldo positivo aí de 10 mil. Dentro do que a nossa maior dificuldade que nós encontramos é porque o nosso Cine ainda é visto muito como para chão de fábrica, né? Então, só quem procura é o trabalhador com uma escolaridade menor, né?
E a gente está fazendo um trabalho muito grande, e aí eu até agradeço essa abertura, para que, de repente, as empresas, os empresários que estão nos assistindo aqui, possam fazer. Nós temos o serviço de terminação de mão de obra, ele é custo zero. Todos os nossos serviços da Prefeitura de Manaus, da Secretaria Municipal do Trabalho, são custo zero, né? Nossos cursos, nossos serviços, e ele faz a seleção. Então, nós temos o compromisso com o empregador de selecionar 3 candidatos para cada vaga que ele oferta, né, para a gente. E dentro desse perfil, nós temos um índice de mais de 70% de aproveitamento. E, então, é um serviço gratuito. Você que é empregador, né, e de repente está gastando dinheiro ainda com RH, com alguma coisa assim, você pode procurar o Cine Manaus, na Constantino, Felipe Dal, nós da Centep, para que tenha acesso a esse serviço gratuito e de qualidade. A gente vê, passou ali na frente, ali na área central da cidade, filas grandes, pessoas com a pastinha ali debaixo do braço. Há algum tipo de inovação para que as pessoas possam ir até essas vagas, talvez sem pegar senha, talvez sem esperar amanhã, talvez ganhando digital, um pouquinho né? mais de tempo? Exatamente, secretário, digital. Hoje, o governo federal já lançou a carteira digital. Então, hoje nos postos do Cine do Brasil, nenhuma emite a carteira física, é somente auxilia na questão digital, mas você pode acessar o site e ter acesso. O site é super autoexplicativo. E é a questão da cultura, né? Então, como eu falei, o nosso Cine basicamente são servidores, são trabalhadores que vêm do distrito, então tem o costume, né, de acordar cedo e tudo mais. Nós mudamos muito isso. Hoje nós já saímos do garajão que a gente conhecia lá no centro da cidade, nós não estamos mais lá. Nós já estamos na Constantino Neri e no Shopping Felipe Dal, ali em frente quase ao Olímpico. Então já tem uma estrutura mais moderna, mais aconchegante, mais digna para receber o nosso trabalhador. E a gente trabalha dentro da questão da inovação, que a gente fez de inovação ali, foi procurar mudar o atendimento. Então, os trabalhadores que normalmente ainda tem um costume ou precisa ter a segurança de chegar lá para emitir sua carteira e tudo mais, quer fazer presencialmente, nós continuamos funcionando. E aí a gente faz lá, no momento que ele está esperando lá, a gente procura oferecer para eles, bora cá. A gente pega e sobe para uma sala de aula e dá uma orientação de como ele se portar numa entrevista. Né? A gente procura passar algumas orientações na questão no que tange a base comportamental. Hoje está comprovado que o empregador ele contrata por uma capacidade que ele lê ali no currículo, por um treinamento, curso, que ele vê que o trabalhador tem. E aí, quando esse trabalhador ingressa no seu grupo, né, de trabalho, muitas vezes esse trabalhador tem problema de relacionamento, tem problema de comportamento. Então, o empregado é admitido pelo currículo, pelo curso que tem, e é demitido pelo comportamento, muitas vezes. Então, a gente procura sempre estar orientando. Então, até esses cursos que a gente comenta e fala que é para o empreendedorismo, serve também para o empreendedor, para que ele possa ter a responsabilidade de gerenciar, né, o seu trabalho, a sua vida, né, profissional e tudo mais, de uma maneira diferente. Agora, secretário, como é que, só para eu entender um pouquinho, Isabela, como é que funciona a etapa, a partir do momento que a pessoa chega lá no Cine, entrega o currículo, né, e aí, o que acontece? O currículo vai encaminhado para a empresa solicitante? Legal. Como é que é? Como é que a pessoa também tem a resposta? Beleza. Então, é importante essa pergunta. E aí, você que tem
um currículo cadastrado no Cine Manaus ou em outros cines. É importante você saber que o seu cadastro tem uma validade por 3 meses. Nosso sistema tem essa limitação. Então, se dentro de 3 meses você não for chamado, você precisa retornar e é como se ativar, olha, eu continuo desempregado aqui. Por quê? Porque diariamente surgem vagas. E aí, dentro dessas vagas, eu falei que a gente conversa com o empregador e procura entender o perfil, né? Dentro desse perfil, a gente vai procurar no nosso banco de dados cadastrados, né, nos últimos 3 meses, currículos que subiram 3 meses. E aí a gente verifica. Se ali a gente encontra o número de candidatos para ser encaminhado o suficiente, a gente não faz a convocação pelas mídias sociais, pelos jornais, nada disso. Se não, se de repente a gente não tem esse número fechado, porque a gente tem um compromisso de encaminhar 3 currículos, 3 pessoas por vaga, então a gente corre para a divulgação. Então, é sempre importante para você, trabalhador, estar aumentando o seu currículo, né, fazendo cursos, enriquecendo para que possa aumentar suas possibilidades. Isso o trabalhador sempre enxerga com bons olhos e são cursos mais diversos, né? A gente vê que tem de enfermagem, tem para chefe de cozinha, tem para pedreiro, para motorista, tem inúmeros. Para tudo, né? Para tudo. E isso já foi um trabalho, inclusive a gente fez com a Samel, que foi um carro-chefe que abriu a questão dessa para a área da saúde, né? Então, já temos outras também. Então, inclusive para pessoas com deficiência, né, secretário? Tem um ali, quando vocês fazem a convocação, tem ali a quantidade também para pessoas com deficiência. Porque a empresa, dependendo do tamanho, ela é obrigada a ter um corpo mínimo, né, de PCD. Então, a gente acaba tendo bastante vagas para PCD e a gente precisa colocá-los. Como inovação também está na Secretaria, eu queria que o senhor falasse sobre a construção do polo de startups que vocês estão ainda esperando terminar as obras lá no Centro Histórico de Manaus. A gente sabe que é uma obra muito aguardada, principalmente para as novas gerações que trabalham com isso. Isso é um desafio muito grande. Nosso prefeito Arthur, ele que escolheu, né? Porque a princípio seria no outro prédio, e aí quando partiu para a questão da parte me fugiu o nome agora. Da estrutura, da engenharia, sim, precisava quebrar a laje, porque como se tratava de um prédio e tudo mais. E aí a gente falou, olha, nosso projeto meio que parece que não vai sair. E aí foi quando ele falou, não, tem ali o Casarão, que era o antigo Cabaré Chinelo, o Hotel Cassina, a gente transfere esse projeto, que é belíssimo, de construir o Casa da Inovação para lá. Então, é mérito total dele, né? E mérito total dele também é essa grande organização. A gente está conversando desde o ano passado, né? Estudando com o ecossistema, né? Com os institutos, faculdades, com as federações, com o sistema e tudo mais. Já sabe quantas startups vão ficar lá? Quantas vão ser hospedadas? O casarão em si tem espaço para mais ou menos 80 postos de trabalho. Então, a gente acredita que possa alocar uns 2 institutos no máximo e algumas startups. Mas no centro em si, porque ali é a obra de um casarão que a gente está falando especificamente. E aí eles têm a previsão de ser entregue em setembro, mais tardar em novembro. Secretário, eu quero só lançar um desafio para o senhor, rapidinho. O senhor responder em 10 segundos a pergunta do Jorge para a gente encerrar. Só para falar do trabalho abrangente do Cine Manaus, por exemplo, que agora o Cine ele tem essa parceria, aumentou o número de parcerias e não faz só o papel de encaminhar, também já faz o papel da entrevista, né? É isso mesmo. Nós temos a IMO, então você que é empregador, procure a gente, desonere um pouco dessa sua folha caso você pague algum RH, ou então você tenha dentro do seu quadro pessoas para fazer
esse serviço nós fazemos a custo zero e com qualidade, isso eu garanto. Secretário Marcos Pessoa, eu quero muito agradecer sua participação conosco aqui no Entrevista Coletiva. Muito obrigada também aos nossos colegas aqui da bancada, Jorge Guerreiro e Isabela Bastos. Para você, gente, uma ótima noite. A gente se encontra na próxima edição do Entrevista Coletiva. Até lá.